Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo meu canal, mas hoje eu vim com essa proposta aqui para vocês. E a proposta é falar um pouquinho do Exame Nacional do Ensino Médio da prova de 2019, né, na área de conhecimento de ciências humanas, mais especificamente na disciplina de História. A ideia é que sejam vídeos que ajudem a resolver as questões tangentes à disciplina de História. Claro que tem algumas questões aqui que elas vão mesclar, afinal de contas, a área de ciências humanas é uma área bastante vasta, que só na prova do Enem aí contempla sociologia, filosofia, geografia e história. Né? Como meu canal ele é voltado para a história, mas também debate as outras áreas, a gente vai abrir precedente para que nos comentários seja pedido outras questões e assim por diante. Mas eu priorizei aquelas questões que tangenciam mais a disciplina de História, certo? Na minha visão, claro, que não quer dizer que seja concordante com de outros profissionais, né, com outros professores da área de Ciências Humanas. Certo? Então, como vocês viram ali, num primeiro momento eu coloquei a questão 47. Então, agora eu vou abrir aqui a questão 47 para a gente dar uma olhadinha, certo? Não se assustem agora. Isto. Então, tá ali, ó. Questão 47, prova branca, certo? É importante a gente ressaltar isso, porque o Enem tem algumas cores de prova diferentes no que faz com que mude o ordenamento das questões, mas elas são as mesmas. Então eu uso para me guiar o caderno branco, né, e a questão 47. Então eu vou ler ali com vocês. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Gente, essa questão fala do crash, né? Da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Foi uma das mais bruscas quedas econômicas financeiras da nossa história atual. Foi um dos motivos que, por exemplo, anuncia aí o pré-Segunda Guerra Mundial, as economias europeias e, de certa forma, a economia mundial estavam se recuperando da Primeira Guerra quando acontece essa quebra. E ali a pergunta é bem categórica. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo a... Pessoal, é bastante importante primeiro a gente fazer uma relação de contemporaneização. Dizer o que é isso? É dizer em que momento o Brasil estava vivendo naquele contexto, certo? Então, 1930, nós estamos aí no início da Era Vargas. Inclusive, tem até um videozinho ali no meu canal que fala sobre o período varguista. E esse período varguista, então, que vai de 1930 a 1945, tem algumas características importantes. Entre essas características, a industrialização. Né? Antes do Getúlio Vargas, a gente pode falar de surto industrial. O que é a ideia de surto industrial? É algo que dá e passa, como se fosse surto de doenças. Né? Dão e passam. Assim havia no Brasil, né? Com a indústria. Por exemplo, durante a Primeira Guerra, o Brasil teve um surto industrial. O Brasil produziu materiais, vamos dizer assim, para os soldados na Primeira Guerra. Vestuário, alimentação e assim por diante. Não chega a produzir armamentos. Isso foi tecnologia desenvolvida pelos estadunidenses. Mas a indústria paralela à guerra foi criada nessa época. Passou a guerra, se desmontou-se essa indústria. Já no governo do Vargas, é a sedentarização da indústria brasileira. A indústria de bens
de base, né, que a gente chama, por exemplo, a criação da siderúrgica nacional. Uma siderúrgica, ela transforma os materiais, né, brutos da natureza em ferro, em elementos que a indústria de bens de consumo duráveis vai usar mais tarde, por exemplo, no governo JK. Então vamos analisar ali as alternativas, né? Então, perante ao cenário de contextualização da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, em 1930 o Brasil já sofre as consequências disso. O que o governo brasileiro vai tomar como medida? Como é que a gente faz questão do Enem, certo? E questões de vestibular. A gente geralmente não chega na alternativa correta, a menos que seja uma pergunta do tipo: o que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso, é decoreba, né? Do contrário, tu tem que eliminar as alternativas erradas. E como é que a gente elimina as alternativas erradas? É lendo, né? Então vamos ver ali, tem um texto, né? O Enem te deu ali um texto, onde eu estou sublinhando aqui para vocês, certo? Estaria sublinhando, se desse para sublinhar, ou enfim, não consegui sublinhar. Mas é um texto que está ali, no cursor do mouse, certo? Então, a pergunta é, o que o Brasil fez naquela época? Letra A, industrialização interna para substituir as importações. É uma alternativa possível, segundo o contexto histórico daquele momento? Sim, é possível. Haja visto que eu já comentei com vocês que, por exemplo, uma das características do governo Vargas é a industrialização nacional. Marco direto a letra A? Não, deixa ela quieta, vamos para as outras alternativas. Letra B, nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. Não, em nenhum momento tu vai ter ali algo do tipo a nacionalização. Isso seria mais, por exemplo, um contexto de União Soviética, né? Opa, escapou ali, voltando. Isso seria mais o contexto de União Soviética, né? E vocês sabem que o Getúlio Vargas era anticomunista, antissocialista. Então, não passaria pela cabeça dele, neste momento, nacionalizar, por exemplo, empresas. Venda de terras a preços acessíveis para pequenos produtores. Não, daí tu está indo justamente a favor da crise, não contra a crise, porque, como já disse ali no texto, a queda generalizada nos produtos agrícolas internacionais, certo? Então, como que tu vai vender algo que é um dos motivos da crise, se não é a questão dos produtos e tudo que envolve a agricultura? Letra D, entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Não vai falar disto nesse contexto de entrada de imigrantes aqui no Brasil. Até porque, como eu lembro vocês, o Estado getulista era um Estado nacionalista que tinha, entre outras características, né, a aversão ao estrangeiro, tendo em vista, por exemplo, que o Getúlio Vargas era simpatizante dos regimes fascistas e nazistas, né, que também eram regimes que abominavam o estrangeiro, né, exaltava as suas nações. Letra E, abertura de linha de financiamento especial para empresas do setor terciário. Aí tem que entender um pouco de geografia. Se a crise é agrícola, tu tem que incentivar a área da agricultura, não o setor terciário. Vamos lembrar um pouco da geografia. Setor primário, né, é a agricultura. Setor secundário é a indústria. Setor terciário é o comércio. Então, não é o comércio em si que está afetado, mas sim o setor primário, a agricultura. Com isso, gente, a gente chega aqui, então, que a resposta correta é a letra A. Deixa eu clicar ali e fazer um esquema. Eu sabia fazer, né? Olha, não sei mais. Mas tá ali, ó. Pronto. Letra A. Não deu. Bom, deixa ali. Seria a resposta correta a letra A de América. Certo, pessoal? Esse, então, é mais um videozinho do YouTube para vocês. Né? A ideia é resolver questões de forma curta, vamos dizer assim, né? Sem
sem muita delonga. Fizemos aí essa redução em 10 minutos, ainda assim é comprido. Vamos treinar as próximas para ver se elas ficam um pouco mais curtas, tá? No mais era isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!